minha conversa. Nesse momento estamos gravando. Boa noite de novo, de modo oficial a todos. A minha expectativa para o nosso encontro de hoje é nós redefinirmos alguns pontos daquilo o que eu havia definido com vocês em nosso primeiro encontro, posto que de lá para cá eu tive muitos outros encontros, sem sair de casa, evidentemente, mas eu tive muitos outros encontros, muitas outras experiências, e eu percebi que algumas coisas que eu tinha planejado já não estavam dando certo e não deram certo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é voltar lá na disciplina. Então, eu vou compartilhar minha tela com todos, para que vocês vejam a nossa estrutura da disciplina, o nosso mural primeiro. A primeira coisa, eu vou postar no mural os vídeos do nosso encontro. Quando terminar esse encontro, o Google vai renderizar o vídeo, e enquanto o Google renderiza, eu já vou pôr o link aí para que vocês, assim que possível, tenham acesso ao encontro. Compartilhem o link, porque eu também jogo o encontro no meu canal privado do YouTube, e eu passo... Então, por estar no YouTube, qualquer um pode acessar esse link. Compartilhem. A segunda informação está aqui no mural. Eu percebi que não dá certo, não ficou legal fazer aquilo que eu faço em sala de aula, que é falar, expor e fazer um trabalho com o Socrative. Expor mais um pouquinho e fazer um trabalho com o Socrative. Não faz nenhum sentido a gente ficar aqui nesse nosso encontro síncrono, eu parado, esperando você responder as questões do Socrative. Portanto, para facilitar, eu criei questionários do Google. Cometi alguns erros, eu já uso Forms há muito tempo para pesquisa, mas é a primeira vez que eu estou usando assim de forma sistematizada para questionários. Eu acho uma ferramenta muito tosca, o Forms, para questionários. Ele é muito bom para pesquisa, mas ele é tosco, ele é rudimentar para questionário. Eu acho o Socrative um pouco melhor, embora tenha falhas, e conheço outras ferramentas que são muito melhores que o Socrative e que o Forms. Mas o Socrative tem algumas vantagens de formatação que o Forms não tem. Eu cometi alguns erros, algumas atividades que eu pus múltipla escolha, eu tinha que ter colocado caixas de seleção, é um erro grotesco, já corrigi, ainda no dia de hoje eu corrigi. Então, também tentei deixar livre para você fazer 2 ou 3 vezes a atividade no questionário do Forms. Já volto a ela. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que eu estou adotando integralmente o ecossistema Google. O que é o ecossistema Google? É o Google Class, que está aí na tela para vocês, é o Forms, que é o sistema que eu vou usar no lugar do Socrative para atividades, é a agenda, que eu estou usando para marcar os encontros, e é o Hangouts, que eu estou usando para dar aula. Então, nós estamos integralmente no ecossistema Google. Aqui, o último ponto que eu quero mostrar para vocês é que eu trouxe um itinerário para essa semana. O que eu sugiro para vocês nesta semana? Que assistam ao vídeo, que é o PowerPoint narrado. O vídeo vai ser mais ou menos similar ao que eu falarei hoje para vocês, posto que eu acho que vocês não tiveram tempo ainda de assisti-lo. Então, assistam ao vídeo e, em paralelo, façam o questionário. Quando você clicar aí no link, vai abrir o questionário. Eu vou tentar habilitar para que você faça mais de uma vez o questionário, para que você possa praticar. Mas o questionário está aí. Então, a segunda coisa, ou em paralelo, ou a segunda coisa em relação ao vídeo, é fazer o questionário. E a terceira coisa é vir para a aula. Então, o terceiro passo desse itinerário é vir para o nosso encontro síncrono que acontece aqui à noite. O que nós temos aqui na página de material? Então, eu estou colocando aqui
a primeira atividade, que vai para o primeiro questionário, que nós já fizemos no Socrative, e a segunda atividade, que vai para o segundo questionário. Percebam que aqui 6 alunos já fizeram o itinerário completo. Suponho que tenham assistido ao vídeo, a aula vai ficar muito mais tranquila, porque você vai ver pela segunda vez o mesmo conteúdo agora, e você já respondeu o formulário. Por que eu gostaria que você respondesse o questionário antes? Para que eu pudesse chegar à aula sabendo que você já viu meu vídeo e que você entendeu ou não entendeu alguma coisa. Aqui eu estou com todas as turmas juntas. Eu tenho uma ideia, mais ou menos, do desempenho de vocês. Eu sei aqui quais foram as perguntas que vocês mais erraram. Então eu vou poder trabalhar um pouquinho mais a pergunta com maior índice de erros, eu vou poder, então, trabalhar as questões erradas, a minha aula vai ficar muito mais efetiva se você fizer o questionário antes da aula. Aqui no Google Agenda, então, há o compartilhamento da atividade, vocês vão ter acesso só à aula de vocês, e eu estou pedindo para que todos sejam convidados a participar da aula. Então, minha gente, nesse começo de conversa, o que eu queria compartilhar com vocês é que eu fiz uma pequena alteração no itinerário. Ao invés da gente fazer a atividade aqui juntos, que não vai fazer sentido, você está parado aí, eu estou parado aqui, você está fazendo a atividade aí, você não precisa estar comigo, você pode fazer antes. Eu estou mudando o itinerário. Primeiro, assista ao vídeo. O vídeo vai estar aí, use a metade final da aula para assistir ao vídeo, ele tem a duração de uma aula, ainda que seja similar ao que eu falei aqui. 2, responda ao questionário. E 3, venha aqui para esse encontro com dúvidas, venha aqui para esse encontro com questionamentos. Aqui eu vou falar de novo, vou dar aula de novo, mas vou enfatizar os pontos de maior dúvida. Deixa eu ver as questões aqui de você. Existem 2 atividades, uma de comunicação e uma de linguagem, Luma, né? Existem 2 atividades, Luma, que são as chamadas atividades de acompanhamento. Não há nenhum problema se você não entregar, se você não conseguir fazer, é um ganho para você e é um ganho para mim se você fizer. Você vai saber mais ou menos o que eu achei importante do vídeo que eu postei, e eu vou saber mais ou menos o que você errou. É legal se você puder fazer, mas a gente vai poder ter um diálogo diluído aí no tempo, caso você consiga fazer. Dá um feedback para mim. Não é obrigatório e não vale nota. O que vale nota, mas eu já vou voltar a ela daqui a pouco, é a A1 e a A2. Não fica preocupada não, e só 6 pessoas se anteciparam e já fizeram, mas eu vou falar da A1 e da A2, desculpe, das 2 questões da A1, especificamente da segunda questão da A1. Gabriela, já pode fazer hoje o questionário, sim. Letícia, eu vou voltar na A1, espera um pouquinho, eu vou avançar na nossa conversa sobre o PowerPoint, que está também narrado no vídeo do YouTube, mas eu vou voltar, vou começar a aula aqui do PowerPoint, e já já eu volto para falar com vocês sobre a A1. Deixa a gente chegar no ponto da A1, e eu vou falar com vocês. Espera aí que eu já volto, Letícia, já volto para ver a tua dificuldade aí da questão 1 também. Mas a gente já fala da 1. Só um instante. Primeiro, nós encerramos na aula passada, eu dei um passo atrás, inclusive, encerramos a comunicação. E hoje nós vamos falar do tema da linguagem. Este PowerPoint já está narrado do começo ao fim, lá num dos meus canais do YouTube. Então lá você vai encontrar o vídeo desse PowerPoint narrado. Hoje, a nossa conversa é sobre linguagem. A linguagem é um conjunto de sinais e ela serve como meio de comunicação. Especificamente no processo de comunicação, a gente considera que a linguagem é um código
usado para compor mensagens. Então, a linguagem é um conjunto de sinais que serve como forma de comunicação. A linguagem é usada para exprimir ideias, para exprimir pensamento, para exprimir sentimentos. Eu uso a linguagem para representar o mundo, para representar o que eu penso. Eu uso a linguagem, fundamentalmente, como dito, como um código que é, então, inserido nas mensagens para permitir que o que está dentro de mim saia, ganhe mundo e se torne comunes, e se torne comum. A linguagem, fundamentalmente, é de dois tipos. A linguagem pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal usa o verbo. Verbo é o termo latino que significa palavra. Portanto, a linguagem verbal usa a palavra. Verbo, palavra, verbal. A linguagem verbal é aquela que é marcada pela palavra. A língua é um tipo de linguagem que usa palavras. Eu não vou me preocupar aqui, eu vou usar língua e linguagem como sinônimos, gente. Mas alguns dizem que a língua é um código composto por palavras. É uma linguagem composta por palavras. Existem vários exemplos de meios de comunicação que usam da palavra. Os programas de rádio fazem uso exaustivo da palavra, os livros fazem uso exaustivo da palavra, os jornais são, então, canais, são meios de comunicação, são instrumentos de comunicação que usam e abusam da palavra. Mas a linguagem pode também ser não verbal. Existem linguagens que não usam as palavras. Existem linguagens que usam gestos, cores, símbolos, por exemplo. Olha, pense na comunicação de trânsito. Há algumas palavras, sim, mas grande parte dos códigos, grande parte dos sinais não são compostos por palavras. Pense no sinal de trânsito mesmo, que é composto por cores, e cada cor tem um significado. Também, eu posso dizer que uma roupa solene, uma roupa para uma ocasião, é um código que significa alguma coisa. Uma roupa para uma audiência, uma roupa de um juiz, uma roupa de um advogado, ou uma roupa para uma cerimônia, para uma festa, para uma ocasião específica, ela é em si um instrumento, é uma linguagem que é usada para comunicar algo. Libras, a linguagem brasileira de sinais, é uma linguagem feita por sinais. Ela faz referência a ideias, os sinais parecem palavras, mas são gestos. Então há uma linguagem, há inúmeras linguagens não verbais. Se nós pensarmos o contexto concreto de uma conversa, as pessoas estão gesticulando, as pessoas estão se mexendo, elas estão expressando sentimentos pelo olhar, pela face, pelo tom de voz. Normalmente, numa conversa, nós usamos a chamada linguagem mista ou integrada. Ela é composta por elementos da linguagem verbal e elementos da linguagem não verbal. Portanto, a linguagem verbal, não verbal e integrada. Tudo bem aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Letícia precisa de ajuda na questão 1, então, como eu já tinha visto, já volto a isso. Jaqueline, você está colocando aí um tema bem interessante. Eu tenho ainda, se eu procurar aqui nos meus arquivos, eu acho, e há livros sobre isso. Você falou da linguagem corporal. Então, existem sites que tratam desse tema, existem livros que tratam do assunto, o Corpo Fala, né? Acho que é um título assim. Alguns defendem que a linguagem corporal é uma linguagem complexa,
Você começa a falar com uma pessoa, a pessoa se aproxima de você, isso mostra que a pessoa está interessada. A pessoa se afasta, talvez ela não esteja tão interessada assim em conversar com você, no assunto que você está dizendo, ou até não interessada assim em você mesmo, né? Há também a questão da palma das mãos, a posição das mãos, as mãos abertas, as mãos fechadas, as mãos para frente, para trás. Os políticos muitas vezes estudam a linguagem corporal, os artistas estudam a linguagem corporal. É muito interessante, é sim uma linguagem que vai para além do gesto, né? É o corpo inteiro que vira um código, e aí a gente tenta decifrar esse código. Então você tem toda a razão, é um tipo de linguagem não verbal, e que se torna mista quando a gente usa a linguagem corporal na fala. A Gabriela lembra aqui que até em entrevista eles usam a linguagem corporal. A questão é que às vezes alguns têm conhecimento disso, né? E usam explicitamente a linguagem corporal. É comum você ver dicas para entrevista de emprego. Ah, como é que você vai se portar? Como é que você vai se sentar para que você cause uma boa impressão? É interessante, é muito interessante. Eu, particularmente, não domino, mas eu sempre leio com interesse livros ou artigos sobre esse assunto. Então, muito interessante, sim. Nesse momento, nós estamos aqui dizendo que a linguagem pode ser verbal, usa as palavras, não verbal. Ela não usa as palavras, mas usa gesto, usa o corpo, usa a forma de se exprimir a face. Então, há uma série de linguagens não verbais, cores, códigos, enfim. Eu quero voltar à minha exposição, porque nós vamos ficar na linguagem verbal. Então, o que me interessa é a linguagem que usa a palavra. E aí, pensando na linguagem que usa a palavra, alguns a chamam de língua. A língua, então, é uma linguagem que usa signos vocais, ou, eu prefiro o termo, signos linguísticos. A língua usa palavras. O signo linguístico é a palavra. Nós vamos estudar a palavra. O que é uma língua? Primeiro, é um vocabulário, é um conjunto de palavras. Mas não é só isso. Toda língua também tem regras de combinações das palavras. Para usar o outro termo mais conhecido, a língua, além de palavras, tem uma gramática. O que é a língua? Ela é o conjunto de palavras mais uma gramática. É legal que quando a gente começa a aprender uma língua estrangeira, muitas vezes a gente começa pelas palavras. E às vezes algumas pessoas até acham que se elas aprenderem um vocabulário, elas dominarão uma língua estrangeira. Mas, quando a pessoa começa a estudar a língua estrangeira, ela logo percebe que a gramática também é diferente. Cada língua tem uma gramática própria. Às vezes é mais, às vezes é menos diferente em relação ao português, por exemplo. Então nós temos que aprender as palavras e também a forma de combinação dessas palavras. Veja, a língua ou a linguagem, eu falei que eu ia trabalhar como sinônimos, pode ser escrita ou oral e falada. Eu estou falando aqui da língua, eu estou falando da linguagem verbal. A língua pode ser escrita. A língua escrita é transmitida pelo canal visual, pela luz, pela visão. Então, aqui no caso, na tela aí, as palavras que eu escrevi, eu estou usando a língua escrita, eu estou usando a língua verbal, a linguagem verbal, na modalidade escrita, porque vocês estão vendo aquilo, o que eu escrevo. Por outro lado, a língua também pode ser oral ou falada. A língua oral é aquela que se transmite pelo ar. Ela é a língua sonora. Ela faz uso dos sons. Se a língua escrita é visual, a língua oral é sonora. Eu trago aqui uma reflexão a partir de outro dicionário. Eu citei aqui o dicionário da comunicação. Esse dicionário eu acho bastante sofisticado, é o dicionário de linguística. Esse dicionário especificamente diz
que dentro de uma mesma língua existem dois meios diferentes de comunicação. Cada um com um sistema próprio. Olha a força do que está sendo dito. A língua escrita e a língua falada. Ele está dizendo que são dois sistemas diferentes, são dois meios diferentes de comunicação. Existe o sistema escrito e existe o sistema falado. E são coisas diferentes. Portanto, dentro da língua, a língua escrita e a língua falada são bem diferentes. Opinião que não é minha, é do dicionário de linguística. Bom, dito isso, vou parar mais um pouquinho. Dito isso, eu estou fazendo uma segunda diferenciação. Primeiro, a língua oral e a língua escrita. Perdão. Primeiro a língua verbal e a língua não verbal. A língua que usa palavras, a língua que não usa palavras. Eu estou focando na língua, na linguagem verbal, também chamada de língua. Então eu estou focando na linguagem verbal. Dentro da linguagem verbal, o dicionário de linguística está chamando a atenção. Existem dois sistemas diferentes. Existem duas sublínguas, duas línguas diferentes. A oral e a escrita. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Nenhuma dúvida por enquanto. Eu preciso parar aqui para chamar a atenção de vocês para um ponto. Então, eu estou falando da linguagem escrita e da linguagem, da linguagem verbal, da linguagem escrita e da linguagem oral. Eu estou diferenciando a linguagem escrita da linguagem oral. E eu vou apresentar essas diferenças. Eu parei no slide em que eu apresento diferenças da língua escrita e da língua falada. E por que eu parei? Por duas razões. Primeiro, eu quero que você reflita, sobretudo se você diz que tem dificuldade para transpor a tua fala para o papel. Você que diz que tem dificuldade, aquela pessoa que fala muito, fala bem, conversa, responde a uma questão tranquilamente em termos orais, mas na hora de passar para o papel, trava. Isso é natural. Isso acontece, porque são dois sistemas diferentes. Eu estou pensando num sistema da fala, que recorre a alguns elementos, e eu estou pensando num sistema da escrita. Essa é você, mas você escreve aí, Gabriela. Você está dizendo aí que você fala bem e depois trava, mas você me fez entender isso por escrito. Então você foi contraditória consigo mesmo, porque eu entendi o que você quis me dizer e até discordei porque você escreveu. Então talvez você não tenha aí nenhum travamento. Talvez você trave por causa da prova. E aí o problema não é porque alguns travam pela tensão da prova e não porque realmente tenham dificuldade para tirar o que está dentro de si ou aquilo que você consegue exprimir com palavras orais e colocar no papel. Então, às vezes, as pessoas travam, existem muitas coisas aí, Jaqueline, aí é questão de psicólogo. É legal procurar o psicólogo, se você tiver dinheiro para poder pagar um psicólogo, né? Porque ele vai explicar isso muito melhor do que eu. Mas existem vários fatores que podem fazer você travar. Sim, aqueles que têm dificuldade para transpor a linguagem oral para a linguagem escrita. E eu quero tranquilizar essas pessoas. É natural. E aí eu também quero tranquilizar no seguinte sentido. A gente pratica um desses dois tipos de linguagem toda hora, que é a linguagem oral. Ou praticava, porque eu já vou problematizar isso como a segunda questão que eu queria levantar. Mas eu uso a fala diuturnamente. Eu falo. E, do ponto de vista científico, do ponto de vista oficial, de uma língua oficial, eu uso pouco esse sistema. Então eu pratico pouco, eu não, né? As pessoas em geral. As pessoas em geral praticam pouco a escrita técnica, a escrita científica. E praticam muito a fala. É natural que você tenha dificuldades com um sistema que você menos pratica. Isso é natural. Algumas pessoas nascem
com o dom dessa transposição. Elas fazem a transposição sem dificuldade. Outras pessoas, por falta de prática, têm alguma dificuldade. Então, a primeira questão que eu queria suscitar é essa daí. Não, mas você vai conseguir sim, Gabriela. É só entender aí qual é o problema, qual é a dificuldade, você vai conseguir se expressar. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção nessa pausa é que eu fui meio sacana, meio malicioso com vocês. Porque eu coloquei aí agora um slide em que eu vou fazer uma diferenciação entre a linguagem escrita e a linguagem falada. Só que eu já vou fazer uma observação aqui que revela essa minha malícia. Qual é? Quando eu estiver falando de linguagem escrita ou de língua escrita, eu estou me referindo à caracterização da língua escrita que talvez fosse melhor feita 10 anos atrás. E me justifico. 10 anos atrás, quando a gente falava em língua escrita, nós pensávamos num uso escrito cotidiano da língua para escrever no máximo e-mail. E quando você vai usar a língua para escrever no máximo e-mail, ela tem algumas características. Ora, se eu volto 20 anos no passado, isso é nada, gente, na ciência. Se eu volto 20 anos no passado, se eu recuo até 2000, vamos recuar até 98, mais ou menos, um pouco mais de 20 anos no passado, nem e-mail as pessoas usavam. Então, quando eu falava em língua escrita, 20 anos atrás, eu estou vivendo num momento em que há uma década e meia, as pessoas pararam de escrever carta e passaram a usar o telefone. Com fio ainda, o telefone fixo das casas delas. Então, quando eu falava disso 20 anos atrás, quando eu falava em linguagem escrita, todo mundo ia pensar na mesma coisa. Depois aparece o e-mail e agora aparece a minha A1, que são as redes sociais. Mas vamos voltar. 20 anos atrás, quando eu falava em língua escrita, eu estava pensando na língua que era usada pela população nas cartas e na língua que era usada nos fóruns, em petições iniciais, em sentenças, a língua que era usada na doutrina, a língua que era usada para textos científicos, a língua que era usada ou pela ciência ou pelo Estado brasileiro. Quando eu falava em língua escrita, eu estava pensando, insisto, na carta ou na língua das comunicações científicas e oficiais do país. Então, as características que eu vou trazer, que também se aplicavam com pequenas mudanças ao e-mail, são características dessa língua escrita. E por que eu estou confessando que fui malicioso? Porque eu já mantive o slide pensando na língua escrita que você usa nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, é isso que eu quero, Rebeca. Daqui a pouco eu volto, então. Daqui a pouco eu volto à sua questão. Mas essa língua escrita tem características próprias, que não vão entrar no meu slide. Mas eu quero que você preste atenção no meu slide, porque a partir dele é que você vai construir a A1. A segunda questão da A1. E depois eu volto à A1 e falo da primeira também. Então vamos para o slide. Daqui a pouco eu volto. O que eu trago aí no slide? Características da língua oral e características dessa língua escrita de 20 anos atrás, no máximo de 10 anos atrás, ou até hoje a língua escrita oficial. Estou me referindo à língua escrita das petições, estou me referindo à língua escrita da ciência. Primeiro, características da língua oral.
A língua oral, ela se dá muitas vezes na conversa. E ela faz uso de recursos não verbais, de entonações e de ritmos. A língua oral faz uso de recursos não verbais, gestos, olhares, mas também do jeito de falar, mais rápido ou mais devagar, o ritmo, da entonação, de modo mais agressivo, de modo mais meloso, de modo mais incisivo, de modo menos incisivo. Então, o jeito de falar, o ritmo, a gesticulação, a tua expressão facial, a tua linguagem corporal, tudo isso compõe, junto com as palavras, a comunicação que usa a língua oral. Então, nós temos aí o exemplo da linguagem mista, é um pouquinho da língua verbal oral e de outras linguagens. A língua oral pode contar com o apoio dessas outras linguagens. Isso faz com que suas características mudem em relação à escrita. Já falo da escrita. A língua oral, ela aparece em comunicações em que o emissor e o receptor estão em um contato direto. Por isso, ela pode ser mais econômica. Se eu estou conversando na sala de aula com vocês no Butantã, e eu falo, olha, gente, aqui na esquina aconteceu isso, eu não preciso descrever a esquina. Todo mundo sabe que eu estou falando da Vital Brasil, da esquina da São Judas da Vital Brasil. Eu não preciso dizer como ela é, eu não preciso dizer que os ônibus passam aí na faixa de ônibus quase subindo na calçada, que às vezes é difícil atravessar a rua, às vezes a calçada está bem movimentada, que às vezes tem gente que deveria estar assistindo aula, mas que está na calçada. Olha, eu não preciso descrever esse ambiente que vocês já sabem como ele é. Basta eu dizer, olha, aqui na esquina, e eu economizo um monte de palavras apenas dizendo aqui na esquina. Então a língua oral é, nesse sentido, econômica, sobretudo em descrições. A língua oral tem uma característica que é muito ruim em algumas situações. Ela não pode ser apagada. Você emite a mensagem, você profere a fala, e uma vez que você fala, está consumada a comunicação. Não tem volta. Uma vez que você coloca a palavra na forma de som no ar, ela vai embora. E você não consegue mais pegá-la. Ela vai até o receptor. Então não tem mais volta. Aquilo que é dito está consumado. Também a língua oral pode recorrer a marcadores conversacionais e de pausa. Né, viu, tá. Olha, são recursos típicos da língua oral. Além disso, aliás, são recursos típicos da língua oral que testam muitas vezes o canal. Eu falo uma coisa e falo, tá? Eu quero saber se você está me ouvindo, eu quero saber se você está comigo, se você está em sintonia comigo, se está havendo comunicação. Eu posso recorrer a isso na língua oral. A língua oral, por ser econômica, pelas partes estarem em contato direto, por as partes poderem usar recursos não verbais, ela também se dá ao luxo de permitir a omissão de palavras e a redução de palavras e frases. Na linguagem oral, nem sempre a gente usa a oração com sujeito, verbo e complemento. Esse é um vício que às vezes entra na língua escrita. Ora, na língua oral, nós não precisamos também pronunciar algumas palavras por inteiro. A gente às vezes reduz ou suprime algumas palavras na comunicação. Por fim, a língua oral permite que os níveis de linguagem se revelem mais claramente. Daqui a pouco eu vou falar de níveis de linguagem, mas eu consigo saber mais claramente com a língua oral de onde a pessoa é, de que classe ela é ou de que região do país ela é. Basta falar que eu percebo se há um dialeto ou não naquela fala. E a língua escrita? Quais são as características da língua escrita? Primeiro, a língua escrita não pode usar os recursos não verbais. Ela não pode usar
gestos, entonações e ritmos. Alguns alunos adorariam poder escrever a resposta da prova gritando que sabem tudo. Alguns alunos adorariam que eu lesse a resposta da prova e aparecesse um grito: professor, eu sei tudo. Mas isso não é possível. Ou você escreve, ou eu não vou saber que você estava lá gritando de felicidade que sabia tudo da resposta da prova. Você não pode, então, pressupor quase nada na língua escrita. Você precisa escrever. Se você está bravo com alguém, basta que você diga com um tom bravo que a pessoa vai perceber. Mas se você escreve, você vai ter que dizer: eu estou muito bravo com você. Por isso, e também por outras questões, a língua escrita em relação à língua oral é pouco econômica. Gente, desculpa, de novo, eu vou lembrar vocês. Eu estou falando da língua escrita, da ciência, da língua escrita da petição inicial, da doutrina, da sentença. Tudo bem? Fique bem claro, é dessa língua escrita que eu estou falando. E nessa língua escrita, há pouca economia. Você não está, na maioria das vezes, em relação direta com o receptor. Você faz uma petição inicial e protocoliza a petição inicial. O juiz vai ler, sabe-se lá, quando a tua petição inicial. Então, como você não está em contato, você não está no mesmo contexto que o receptor, você não sabe quando nem onde ele vai ler, você precisa descrever tudo. Você precisa colocar tudo em palavras. Você não pode pressupor nada. Você não sabe onde que eu vou corrigir a tua prova. Você não sabe em que contexto. Será que eu vou estar na minha casa? Será que eu vou estar no meu trabalho? Será que eu vou estar com a cabeça em outra coisa? Será que eu vou lembrar do que eu falei na minha aula e que você acha que é óbvio na hora que você... Peraí, você não está em contato direto comigo. Então você não pode pressupor. Não tem jeito. Você tem que gastar palavras. Você tem que descrever. Você tem que escrever, escrever e escrever. Não adianta você falar para mim, lá na esquina. Peraí. E se eu não estiver lendo isso do Butantan, eu vou saber de que esquina você está falando? Então, meu caro, descreva a esquina. Descreva o que você quer dizer. Por outro lado, se a língua é menos econômica, ela tem talvez uma vantagem em relação à língua oral. Você pode apagar o que você escreveu. Quantas vezes isso já não me salvou? Quantas vezes eu já não escrevi um e-mail muito bravo, irado com alguém, e eu sabiamente não enviei. Vou enviar amanhã. E no dia seguinte, quando eu volto a ler, eu agradeço por não ter enviado. E aí eu já estou com a cabeça mais calma, e aí eu posso, então, modificar, apagar e modificar aquilo que eu escrevi, aquilo que eu iria enviar. A língua escrita não dispõe de pausas na pronúncia das palavras. Ela não dispõe daqueles marcadores, tá, para testar o canal. Você precisa transformar isso em uma forma de escrita que prenda a atenção do ouvinte, ou do leitor, melhor dizendo, e também você vai ter que transformar as pausas da fala em pontuação. E você dominar a pontuação é uma maestria. É muito importante você saber a hora de usar uma vírgula, porque ela indica exatamente o sentido que você quer dar para a frase. Na língua escrita, repito, ciência, prova, petição inicial, recurso. Na língua escrita, desses instrumentos ou nesses momentos, as palavras têm que estar presentes. Você não pode omitir nada. E elas têm que estar inteiras. Não podem aparecer pela metade. Não me venha abreviar palavra na prova. Isso não é aceitável nesse tipo de língua escrita. E toma muito cuidado, porque você tem que escrever orações por inteiro. Olha para a estrutura do que você está escrevendo. Se tem sujeito, se tem verbo e se tem complemento. Por fim, a língua escrita tende a usar o nível culto. Numa carta, as pessoas tentavam se expressar da forma mais
correta possível. Agora, numa petição, numa contestação, num recurso, numa prova aqui na faculdade, num texto oficial, você está obrigado a usar o nível culto. Portanto, eu vou voltar aqui para a sala. Portanto, gente, a língua falada e a língua escrita, nesses níveis que eu trouxe para você, tem essas diferenças. Deixa eu ver se surgiu alguma coisa aqui. Rebeca, eu já vou voltar aí no que você falou, é agora que eu vou tratar disso. O econômica a que eu me refiro, a Rafaela pergunta, de que usamos, no sentido que usamos frases mais, como posso dizer, curtas ou mais diretas. O econômica é no sentido de que eu corto as frases pela metade. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu cortei a frase pela metade. O que eu não disse? Você está entendendo aquilo que eu estou dizendo? Olha só, esta é a frase inteira. Na hora de escrever, cuidado, você não vai escrever na minha prova. Tá entendendo, prof? Isso não vai para a linguagem escrita. Isso fica na linguagem oral. Tudo bem? Eu acho que você já sacou, né? Pela tua primeira fala aí, eu acho que você já sacou a diferença. Rebeca, e aí, que é isso, eu que agradeço. A minha questão que eu estava trazendo para vocês, né? A questão da rede social. A minha pergunta, então eu estou indo para a segunda pergunta da A1. A minha segunda pergunta da A1 é para você apresentar 3 características da linguagem escrita que surgiu de 10 anos para cá, que é a linguagem escrita das redes sociais. E eu estou chamando rede social de... O que eu estou chamando de rede social? WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, sei lá, mais 3 ou 4 redes que estão aí espalhadas em que você se comunica. Pois bem, quando você usa a língua escrita nessas redes sociais, já não é a mesma coisa de quando você usava no e-mail. Ou não é a mesma coisa de quando você usa na prova ou de quando você usa na ciência. Pois bem, e aí eu quero saber de vocês. Você já notou bem aqui uma característica, Rebeca? No WhatsApp, por exemplo, a língua escrita vem acompanhada de outros recursos. Aqui na língua oral, os recursos nossos, como eu falei para vocês, entonação, gesto, modo de olhar, enfim, são outros recursos que compõem a linguagem mista. A língua escrita é só uma parte, ela sabe disso, e ela faz referência. Eu não preciso, então, como eu disse, falar, estou bravo com você, basta olhar, basta ficar sério. E o tom ameaçador surge. Daí, eu quero que você pense exatamente no WhatsApp. Como eu dizia e como você bem escreveu, no WhatsApp, por exemplo, a língua escrita está acompanhada do GIF, está acompanhada da figurinha, está acompanhada do joinha, está acompanhada do desenhinho. Isso interfere na língua escrita? Ela tem características diferentes? Aí que eu fui safado, né? Aí que eu fui malandro. Eu vou parar por aqui, porque senão eu tenho o péssimo hábito de entregar as respostas da prova. Aí eu esqueço, me empolgo e falo tudo, né? E eu estou me segurando, porque no fundo eu tenho a vontade de entregar as questões para vocês, nas respostas. Mas meu coração é ruim, né? Eu prefiro acreditar nisso. E aí eu paro aqui. Aí é com vocês, tá? Então, não me provoca porque eu entrego a questão, né? Veja. Pensa nas características que eu trouxe na linguagem oral e na linguagem escrita. A linguagem escrita, que é outra, talvez não sirva para caracterizar a linguagem. Não adianta
ficar cantando parabéns aí para eu acabar a aula mais cedo. Acho que eu citei esse exemplo para vocês. Nem adianta. Veja, então não dá para você simplesmente usar as características que eu trouxe da língua escrita para caracterizar a língua escrita das redes sociais. Eu quero que você pegue um pouquinho dessas características e outras que surgiram aqui que não estão lá para caracterizar, então, a língua escrita da rede social. Eu quero 3 características. Você tem que falar a característica, ela é assim, 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 ela é mais econômica, menos econômica, por causa disso, disso e disso. Tudo bem, mas eu não posso falar. Aí eu já vou deixar para vocês se reunirem, e aí eu abordo outra questão antes de voltar para a questão 1. Qual é a questão? Eu ainda entendo que é possível vocês fazerem a A1 em grupo. Por quê? Não é possível que vocês não usem o WhatsApp. Eu acho que sim. Aí o Adriano, meu xará, está dizendo se as figurinhas transformam a linguagem numa linguagem mista. Eu acho que sim. Você está perguntando, eu estou respondendo e estou suprimindo as justificativas para deixar para você trabalhar. Esse é um ponto que você pode colocar na tua resposta. Mas eu entendo que sim. Se você conseguir justificar também que sim, você já tem uma das características para sua resposta. É isso aí, meu cara, você sacou. Então, gente, eu entendo que ainda dá para trabalhar em grupo. Eu faço 2 sugestões. WhatsApp, troca mensagem, poxa, cria um grupo aí de 2 ou de 3, troca mensagem e faz a questão. Duvido que vocês fossem fazer muito diferente disso se não houvesse a epidemia. E a segunda sugestão, que eu uniria à primeira, cria um doc compartilhado do Google Docs, e lá você vai poder dialogar, usando a caixa de texto que você usa aqui, e você vai poder redigir o documento de modo colaborativo. E aí você só compartilha o documento comigo lá, respondendo a questão, entregando a questão, que eu já vou dar nota. E está tudo resolvido. Então, a A1 pode ser feita no computador. Eu sugiro que você faça no Google Docs e compartilhe o Google Docs na resposta da questão. E aí você já devolveu a questão e é possível ainda fazer de modo colaborativo. Eu só vou autorizar a entrega individual se você me provar que você não teve condições nem de usar o WhatsApp, nem de usar o Google Docs. E aí eu acho difícil você demonstrar isso e estar me entregando a questão. Porque talvez você vai ser aquela pessoa que vai me procurar se algum dia nós voltarmos a nos encontrar presencialmente, você vai me procurar no encontro presencial para dizer que eu não conseguiu entregar. Porque você não estava se comunicando, você não estava aqui, você não estava tendo acesso a esses recursos, infelizmente, porque o nosso país tem falhas consideráveis. Eu quero só pedir mais um pouquinho de paciência para vocês. Eu vou falar da primeira questão, ou relembrar a primeira questão, ela está no vídeo passado, e aí eu vou encerrar a nossa conversa de hoje. A primeira questão da A1, ela trata dos elementos do processo de comunicação de uma lei. A lei é comunicada por um emissor, por um canal, para o receptor, dentro de um contexto. Quem é o emissor? Qual o canal? Qual é o código? Qual é a mensagem? E quem é o receptor? É isso que eu quero que você trate na primeira questão. Então, quem foi que perguntou aí mesmo? Eu já me perdi, gente. Foi a Letícia, né? Então, Letícia, dá uma olhada lá no outro vídeo e lá eu falo um pouquinho da primeira questão ou no vídeo de comunicação que eu postei no YouTube, tá? Dá uma olhada lá. Essa primeira parte da comunicação eu gravei o vídeo inteiro, foi o que eu falei que eu recuei. Eu gravei o vídeo inteiro sobre comunicação e está no YouTube. É o primeiro vídeo que eu postei no material de vocês. Eu vou pedir licença para voltar a compartilhar a tela.
Quero voltar a compartilhar a tela para tratar de um ponto aqui muito legal. Talvez um dos que eu acho mais legais quando a gente fala de linguagem, quando a gente fala de língua. A língua é um fenômeno social. A língua é um grande instrumento de comunicação da sociedade. Comunis, colocar, compartilhar, colocar na comunidade. Então a língua tem um grande caráter social. Ela é viva. A sociedade se transforma, a língua também se transforma. Nesse sentido, existem dois tipos de forças que atuam sobre a língua. Existem forças que pressionam a língua para ela se fragmentar, para ela se dividir, para ela se transformar. E existem forças que tentam controlar, que tentam conter, que tentam segurar a língua. As forças de variação, ou os fatores de variação, como eu disse, querem fragmentar e transformar a língua. A primeira força que atua sobre a língua é a geografia. Vamos pensar num país como o Brasil, que alguns dizem que tem dimensões continentais. Olha para a geografia brasileira. Perceba, então, que existem vários fatores culturais diferentes em nosso território. E eles fazem com que as pessoas usem a língua de um jeito diferente. Às vezes, não precisamos mais do que 2 ou 3 palavras para já sabermos na fala exatamente de onde vem uma pessoa. Porque a língua é diferente dentro do nosso território. Também existem fatores sociológicos, desde os mais individuais até os mais amplos. Grupos por faixa etária usam a língua de forma diferente. Nós costumamos apontar, por exemplo, os adolescentes usam a língua de um jeito, os idosos usam a língua de outro jeito. O sexo também faz com que a língua seja usada de jeito diferente. Grupos com preferências sexuais diferentes tendem a ter uma forma diferente de usar a língua. Também a profissão, categorias profissionais usam a língua de outro jeito. Ou o nível de estudo, quem tem mais estudo ou menos estudo, usa a língua de um jeito diferente. E, por fim, a própria classe social. Veja quanta coisa diferente pressionando a língua a se transformar, a se fragmentar. E ainda existem fatores contextuais. Conforme o assunto que eu vou tratar, um assunto mais sério, menos sério, eu vou usar a língua de um jeito diferente. Conforme o tipo de ouvinte, conforme então a pessoa com quem eu falo, eu vou usar a língua de um jeito diferente. Ou o lugar em que nós estamos, nós vamos também usar a língua de um jeito diferente. Veja, essas forças tentam transformar a língua, tentam fazer com que a língua vire outra, com que a língua se fragmente. Eu não escrevo muito bem aqui na tela do computador, mas veja, o grande exemplo disso, historicamente, é o latim. Em Roma, antigamente, se falava latim. Essas forças tanto pressionaram o latim, o Império Romano colonizou quase todo o sul da Europa, tanto essas forças pressionaram o latim, que o latim virou o português, o espanhol, o italiano, o francês, o romeno, por exemplo. O latim tanto sofreu forças para variar, que ele se fragmentou em línguas cujos falantes não se entendem mais hoje. Por outro lado, dentro de uma língua, como eu disse, também existem forças que tentam mantê-la uniforme, que tentam impedir que ela se fragmente e que ela se transforme em muitas outras línguas. O primeiro desses fatores que impede a fragmentação ou a transformação da língua é a própria definição ou estabelecimento de uma língua oficial. E nós costumamos chamar essa língua oficial de norma ou língua culta. Veja o português. Brasil, Portugal e outros países que falam a língua portuguesa
celebraram um acordo internacional definindo os padrões oficiais da língua portuguesa. Há uma imposição. O Estado exige que você responda a uma questão da prova usando a norma culta da língua portuguesa. O juiz exige que você escreva uma petição inicial usando a norma culta da língua portuguesa. Olha, também pressiona a língua para se manter unificada a escola. Você não estuda na escola a língua dos manos. Você estuda na escola a norma culta da língua portuguesa. O teu professor não diz que o dialeto caipira é o jeito certo de se falar a língua portuguesa. Ele diz que o jeito certo é a norma culta da língua portuguesa. Então a escola pressiona você a usar um único tipo de língua, impedindo a variação linguística, não reconhecendo, às vezes, a variação linguística. Nós, aqui na faculdade, somos obrigados a usar a norma culta da língua portuguesa. Quer eu chore, quer você chore, nós vamos usar a norma culta da língua portuguesa. Também a literatura pressiona a língua para uma padronização. Quando eu falo em literatura, eu posso entender na literatura artística. Alguns textos artísticos são escritos na norma culta, outros não, mas a literatura também é a literatura científica e é a literatura jornalística. Os textos científicos usam a norma culta, os textos jornalísticos usam a norma culta. E eles pressionam as pessoas a que façam o mesmo. As pessoas passam a achar normal a norma culta. Claro, eu fui redundante. Se é a norma, ela é normal. Mas as pessoas passam a usar a norma culta. Por fim, os meios de comunicação de massa, eles impõem um único jeito de falar. Primeiro foi o rádio, que levou com a voz do Brasil, nos anos de 1930, a língua portuguesa falada do mesmo jeito para todos os cantos de nosso país. Foi a primeira vez que pessoas bem distantes do Rio de Janeiro, que era a capital, ouviram a língua portuguesa falada de um mesmo jeito. A Voz do Brasil, que foi um programa oficial nos anos de 1930, como é até hoje, mas um programa oficial que levava não só informações do governo, mas um jeito de usar a língua portuguesa. A televisão também disseminou um único jeito de usar a língua portuguesa. Hoje, a internet e as redes sociais, ainda que possam se desviar um pouquinho da norma culta, mas elas atuam como uma forma de uniformização. Uma mesma mensagem é compartilhada com milhões de pessoas, no mesmo uso da língua portuguesa. Então, ainda que a língua portuguesa possa ser transformada pelos meios de comunicação de massa, quando uma mensagem de massa é compartilhada, ela leva um mesmo jeito de se falar, um mesmo jeito de se usar a língua portuguesa. Bom, em termos de exposição, eu paro por aqui. Eu acho fantástico esse estudo. Daqui a gente vai para os níveis de linguagem e daqui a gente vai para a linguagem jurídica. Já está lá no vídeo. Deixa eu ver aqui a interação de vocês. O nome do meu canal no YouTube, o canal que eu estou usando para compartilhar os vídeos da aula é o Direito Legal. É o canal que tem o nome mais legal, porque eu tenho o site também, direito.legal. Então, o Direito Legal é o canal que eu estou usando para compartilhar esses vídeos. Mas eu estou colocando os links aí na aula, né? Direito.legal é o site. Então, o site é direito.legal, mas lá tem muita coisa, né? Não sou eu que escrevi os textos sobre língua portuguesa, eu vou ver até se eu transformo. Meu próximo passo, eu estou primeiro gravando os vídeos. O próximo passo vai ser escrever os textos para deixar disponíveis de modo aberto, gratuito para vocês lá no site, né? Aí eu não lembro, eu me perdi aqui na referência, Adriano, do duplo sentido. Então eu não sei em que momento aí eu perdi um pouquinho a nossa comunicação. Tem até um nosso aí da Júlia que eu não tô... Eu tô meio perdido aí. Se vocês quiserem
Perdi. Se vocês quiserem repetir aí a pergunta, se alguém ficou com alguma coisa sem ser atendida, a, a Luma está aqui, eu acho que tem coisa mais para trás ainda. Espera aí que eu... A questão das figuras, a comunicação está em aula, aí a Luma fala que como será a prova, aí a prova D1, eu imagino, né, Luma? E eu acredito, até agora não veio uma orientação oficial, que a gente vai fazer a D1 num jeito muito parecido do que as AS, só que de modo individual. Até então, a menos que haja outra diretriz, a D1 ela já era individual em testes em sala de aula. Vamos ver o que vai acontecer. Se até a D1 nós vamos estar confinados, se estivermos confinados, como será realizada essa prova? Ainda não há definição. Eu estou acreditando que daqui a 2 semanas ainda estaremos confinados e talvez, por precaução, a gente já tenha definido uma outra forma de fazer a D1. É isso aí, né, Luma? Então, assim que eu tiver novidade com relação à D1, eu passo para vocês. Por enquanto eu não tenho, não. Só que ela é individual em testes em sala de aula. Quem sabe, né, já não estejamos em sala de aula. Vou então agora me preparar para encerrar a aula. Primeiro eu vou desligar a gravação. Aproveitem aí se tiverem mais perguntas. Estou nesse